primeira semana de junho é a Semana Nacional do Meio Ambiente. A data foi instituída em 1981, ou seja, há 39 anos, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este ano, por conta da pandemia, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza um evento totalmente online. O tema de destaque de 2020 é a modernização na gestão ambiental, com destaque no novo sistema de licenciamento ambiental em Goiás. Para conversarmos sobre esse assunto, eu vou entrevistar agora a secretária da pasta, Andréa Vulcanes. Secretária, desde já, muito obrigada pela sua participação na TV Alego. Como que foram escolhidos esses temas e como que é fazer um evento de tanta relevância de forma totalmente tecnológica? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, a TV Alego, a Assembleia Legislativa, nosso presidente Lissauer, a quem eu mando um grande abraço. Nosso evento essa semana foi pensado com muito carinho, com muito cuidado, para que pudesse atingir o maior público possível, o interesse de todo o público. Nós sabemos que a pauta de meio ambiente ela é uma pauta que ela afeta a vida de todos nós, né? Sejamos ou não vinculados diretamente a essa gestão, seja de recursos hídricos ou qualquer tema de meio ambiente. O meio ambiente somos nós, está em nós, e nós estamos nele. Então, nós preparamos aí um evento bastante envolvente na perspectiva de vários temas, várias palestras, prestação de contas da secretaria, muita coisa acontecendo ao longo da semana. É um formato novo para nós, um formato digital. Ele tem se mostrado bastante interessante, nós conseguimos atingir um público maior por esse formato, isso é verdade. Conseguimos trazer palestrantes que dificilmente conseguiríamos nessa semana, porque eles estão disponíveis online, mas presencialmente isso seria mais difícil. De modo que a gente conseguiu aí ter uma gama de pessoas, especialistas, doutores, pós-doutores, renome internacional, que estarão conosco ao longo dessa semana, trazendo seus conhecimentos, permitindo que a gente aprenda e amplie a nossa consciência sobre a necessidade de defesa e preservação ambiental. São vários pontos positivos nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né, secretária? Como que seria feito na prática essa modernização? A secretaria tem um grupo de estudo? Como que seria feito isso? E a necessidade dessa modernização? Bem, na palestra inicial, a qual eu inclusive convido a quem está nos assistindo, no site da Secretaria nós estamos registrando aí todos os eventos, eles estão gravados e permitindo o acesso ao público de forma mais ampla possível. Nós tratamos disso, né? Como fazer a modernização e para que, sobretudo, fazer essa modernização da gestão ambiental. Nós iniciamos uma ação muito forte desde o início do ano passado, quando chegamos com o governador Ronaldo Caiado, e a ideia é estruturar uma pasta que é extremamente complexa. Nós temos uma legislação muito extensa, sobreposta com atribuições entre a União, o Estado, os municípios, outros entes, como é o caso do Ministério Público, das polícias, enfim, nós temos aí uma gama de ações que acontecem em torno da pauta ambiental e há uma necessidade de organizar todo esse esforço de uma forma muito presente. Então, essas iniciativas, elas envolvem desde a gestão das nossas unidades de conservação, que precisaram ganhar reforços no sentido de recursos e intervenções para garantir a sua preservação. E aí nós estamos falando dos nossos parques, das nossas áreas de proteção ambiental, que precisam ser seguras do ponto de vista de incêndios florestais, de invasões, de caça, de pesca irregular, mas também nós estamos falando de outras questões que estão aqui sobre a tutela da secretaria, como é o caso da gestão das nossas águas. Hoje, o dia todo, nós trataremos do assunto água, que é um assunto bastante delicado aqui em Goiás. Nós temos visto aí que as mudanças climáticas nos impõem cenários de restrição hídrica todos os anos, então há uma ação da secretaria também que foi desenvolvida e continua sendo desenvolvida para propiciar o acesso à água de forma ágil, mas também de forma controlada e com qualidade. Então, implantamos sistemas eletrônicos, conseguimos digitalizar todas as informações relativas a recursos hídricos ao longo desse ano e meio de gestão.
Além, né, da gestão de recursos hídricos, nós temos ainda o cadastro ambiental rural, são 272 mil propriedades em Goiás, nós fazemos a análise uma a uma sobre o cumprimento da legislação ambiental, as reservas legais, áreas de preservação permanente, que também sobre o qual o controle manual disso é muito complexo, né, muito demorado, e quando chegamos aqui a fila estava em 25 anos, então estamos aperfeiçoando por instrumentos de gestão de tecnologia para conseguir fazer a análise desses imóveis de forma mais rápida, mais célere, garantindo ao nosso produtor rural a regularização das suas atividades e finalizando aí com o nosso carro-chefe, o licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos que hoje, de fato, né, precisam de uma intervenção muito, muito séria e muito presente do governo. Isso não acontece só em Goiás, mas no Brasil todo. E aqui nós conseguimos avançar com a pauta, com a ajuda da Assembleia Legislativa, é preciso que se diga, de forma muito ágil, de forma muito estruturada. Em dezembro de 2019 foi publicada a Lei 20.694, que institui o regime de licenciamento aqui em Goiás. Lembrando que a lei anterior era de 1978, estava muito defasada e não trazia as ferramentas necessárias para que a gente pudesse avançar na modernização dessa gestão. E agora, mais recentemente, foi publicada a Lei 2733, que trata do regime extraordinário de licenciamento. Que tem como princípio, está previsto expressamente lá no texto da lei, a desburocratização máxima, garantindo aí para o pós-pandemia que a economia de Goiás possa ser reaquecida sem as intercorrências das questões de licenciamento ambiental, que demoravam aqui em Goiás em torno de 6 a 8 anos para qualquer empreendimento conseguir uma licença. Então nós vimos trabalhando de forma muito integrada entre todas as pautas que estão sob as nossas atribuições, né? Então é um esforço grandioso que nós estamos promovendo, com muita complexidade, mas fazemos isso dando as mãos para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a coletividade, porque nós acreditamos que é com base no diálogo, no esforço comum, que nós vamos conseguir vencer toda essa demanda e proteger o nosso meio ambiente sem atrapalhar o desenvolvimento. Secretária, a senhora citou esse regime especial, né, aprovado pela Assembleia Legislativa. Esse regime ele seria mais simplificado. Qual realmente a necessidade de aprovar esse regime especial nesse período de pandemia? Bem, o regime ordinário de licenciamento ambiental, em geral, ele prevê 3 fases para que o empreendimento seja licenciado. Então, ele prevê uma licença prévia, que ela é dada no início, antes de qualquer tipo de atividade, ela não autoriza a obra, nem realização de nenhuma atividade, mas ela compõe uma série de análises que são feitas a partir de estudos ambientais, para dizer sobre a viabilidade ambiental daquele empreendimento. A partir da concessão da licença prévia, há uma segunda licença, que se chama licença de instalação. Então, nesse momento, são avaliados os impactos ambientais decorrentes das obras que serão realizadas para a implantação do empreendimento. E, por fim, depois que superada a fase de toda a avaliação da implantação, dos impactos da implantação da obra, se vai para a licença de operação, quando aí sim que, com mais estudos e mais avaliações de impacto sobre a ação do empreendimento, que é expedida e garantindo, então, que esse empreendimento esteja regularizado. Esse conjunto de etapas, como ele foi constituído no regime ordinário, e acontece de forma geral, ele é bastante burocrático, bastante moroso, ele envolve uma série de análises e reanálises, então o processo vai e volta entre o órgão ambiental e o empreendedor por inúmeras vezes, se pedem complementações, se avançam com novos documentos, os documentos vencem, tem que pedir de novo. Então, a partir disso, o regime extraordinário, ele pensou numa estrutura que permitisse que o licenciamento ambiental ocorresse em etapa única. Então, é uma única licença que autorizará o empreendimento, sem prejuízo à análise dos impactos ambientais. O que se fará é uma condensação disso tudo. Nós sabemos que o regime extraordinário ele não é factível se não for via sistema de informação. Então, nós estamos trabalhando, já vínhamos trabalhando com uma plataforma digital para recepcionar todas as informações e fazer as análises de forma eletrônica. Então, se aquele empreendimento, por exemplo, a proposta dele é que ele se implante num local protegido, numa unidade de conservação, o sistema vai detectar que o empreendimento está ali
acontecendo, por exemplo, uma proposta de empreendimento dentro de um parque nacional cuja legislação ambiental não permite. Então, o sistema já detecta e já veda a continuidade daquela licença. Então, nós temos aí as ferramentas de tecnologia nos apoiando, nos auxiliando para que essa etapa única seja de fato consolidada e viável, sem prejuízo para o meio ambiente, mas também garantindo agilidade nos investimentos para a economia e o aquecimento da economia em Goiás. E quais são as empresas, os empreendimentos que podem valer-se desse regime especial nesse momento? Bem, basicamente, todas as tipologias de empreendimento que hoje têm alguma intervenção no meio ambiente, elas podem se valer disso, salvo aquelas que são consideradas de significativo impacto ambiental. Isso porque a nossa Constituição Federal determina que quando existir um empreendimento de significativo impacto ambiental, são aqueles empreendimentos de grande porte, grande potencial poluidor. Para esses é necessário estudo prévio de impacto ambiental que tem um outro procedimento estabelecido. Então, para aqueles grandes empreendimentos que são, de fato, os que podem provocar também grandes resultados negativos ao meio ambiente, para esses não, mas para os demais, qualquer um pode, de posto de combustível, loteamento, indústrias de menor porte, enfim, né, toda a atividade do agronegócio, produção de suíno, de bovinos, enfim, ele abrange a totalidade das tipologias de empreendimento, salvo aqueles que são considerados de significativo impacto. Depois que passar a pandemia aí, como que fica? Quais são as medidas que a senhora considera importante? Bem, nós vimos avançando com a modernização da gestão, como eu disse, isso tudo é muito complexo, envolve uma série de análises, de ferramentas de tecnologia que nós começamos a usar agora. Quando chegamos aqui o ano passado era tudo manual, tudo físico, os processos ainda eram muito, não havia nada digitalizado, então tudo isso vem sendo realizado. Isso é um processo, né? Nós não modernizamos a gestão e um dia acaba e aquilo não precisa mais ser feito. Então, isso tudo vem sendo constituído, cada vez mais as ferramentas mais aperfeiçoadas, dando mais funcionalidades, garantindo aí um amplo espectro sobre todas as nossas ações, que são bastante expressivas, né? Então, eu falei de recursos hídricos, falei de licenciamento, falei de unidade de conservação, mas nós temos ainda uma dezena de tarefas aqui a serem realizadas e aperfeiçoadas, como é, por exemplo, o caso do descumprimento da legislação, das infrações ambientais. Então, nós fizemos alguma aproximação com plataformas digitais nacionais para garantir que a gente reconheça, independentemente da presença física dos nossos fiscais em campo, que possam ser identificados esses ilícitos de forma mais fácil. Então, no caso do desmatamento, por exemplo, nós já temos ferramentas instaladas. Então, nós fazemos a análise, nossos computadores fazem as análises das imagens, verificam onde tem desmatamento, sobrepõe com as imagens das áreas que a gente autorizou as intervenções, a supressão de vegetação, e a partir daí os nossos próprios sistemas informam onde houve descumprimento, onde houve desmatamento sem licença, e aí nós podemos fazer uma atuação mais precisa. Também estamos trazendo para a área de recursos hídricos controles de medição de vazão de água, garantindo que daqui, né, de Goiânia, a gente possa saber o que todo mundo consome, quanto consome, se está consumindo de acordo com as outorgas que foram concedidas, e possamos fazer uma intervenção mais precisa, mais pontual, sem necessidade de tanta presença física em campo, já que temos, né, um estado muito grande, é quase impossível a gente cobrir com pessoas todo o território do estado. Então, essa modernização, ela é um passo a passo, ela é um processo que vem sendo aperfeiçoado e continuará sendo, porque nós acreditamos fortemente que o desenvolvimento ele é absolutamente necessário, nós precisamos gerar renda, precisamos gerar empregos, precisamos gerar facilidade, no sentido de que todos os nossos usuários possam entender qual é a dinâmica, o que eles precisam fazer para poder estarem regularizados. E, da nossa parte, nós precisamos garantir que esse conjunto de esforços proteja, de fato, o meio ambiente e garanta aí a qualidade de vida para as futuras gerações, como é o determinante da Constituição Federal. Secretária, para a gente finalizar a nossa entrevista, de que forma que a sociedade pode contribuir na prática, em todo esse processo aí, para a gente preservar o meio ambiente? Olha,
Cada um de nós temos um papel frente ao meio ambiente, frente à qualidade de vida. Nos últimos anos, a gente vem vendo quanto a degradação ambiental implica na perda de qualidade. Nós temos visto o aquecimento global, nós temos visto a falta de chuvas, as crises hídricas, quando a água não chega na nossa torneira, o quanto de transtorno isso causa. Nós temos visto aí ações, né, como climáticas muito difíceis, de terremotos, a grandes chuvas, grandes tempestades, destruições, rompimentos de barragem, todo esse movimento do planeta, ele tem um nascedouro que é na atividade humana. E cada um de nós, seja quando a gente gerencia a água que escorre na nossa torneira, na nossa casa para escovar os dentes, seja quando a gente pensa na separação do lixo dentro da nossa casa, seja quando a gente é um empreendedor e precisa fazer o acesso aos recursos naturais de forma adequada, legalizada, garantindo que, por exemplo, no caso de um desmatamento, ninguém é contra o desmatamento, a legislação permite que seja feito com autorização. E por que é necessária a autorização? Porque nós precisamos verificar qual é a melhor técnica, se aquele local é o mais adequado, se tem espécies protegidas, espécies ameaçadas, como esse desmatamento será feito, se vai passar o correntão e vai matar todos aqueles animais silvestres sem necessidade, aqueles animais poderiam ter sido feito um afugentamento deles, garantindo um refúgio para que eles possam recuar e não ficar presente ali na área dos tratores, dos equipamentos, para serem mortos. Então, há uma série de circunstâncias que nós precisamos atender e por isso são necessárias as autorizações e as intervenções do poder público. Então, fica aqui o nosso apelo para todos nós. É preciso que a gente adquira mais consciência, saiba quais são os resultados da nossa ação sobre o planeta. É preciso que a gente se integre mais, vá mais à natureza, ame mais o nosso estado, o nosso local, a nossa casa, porque a nossa Mãe Terra ela é única, não há vida constituída e possível fora do planeta. Então é do planeta que a gente precisa cuidar e fica aqui o nosso apelo para que essa tomada de consciência aconteça cada vez mais. Isso é muito importante para garantir que a gente não vai ter doenças se alastrando, como é o caso aí da pandemia do coronavírus. E nós precisamos refletir, tomar consciência sobre o que estamos fazendo e mudar o nosso comportamento com relação à nossa Mãe Terra. Tá certo, secretário. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na TV Alego. Muito obrigada a vocês, obrigada aos deputados, um grande abraço à Secretaria de Meio Ambiente, nosso governo, governador Ronaldo Caiado, continuamos à disposição, permitindo aí que uma ação séria, transparente, eficaz, torne a vida dos goianos um pouco melhor. Muito obrigada.